Boa tarde, boa tarde. Estamos no ar, estamos nas ruas de Menonga, estamos aqui na Rotunda Banda Menonga, por sinal, onde vamos encontrar alguns cidadãos e vamos falar então de variadíssimos temas, aqueles que têm muito a ver com a nossa realidade diária, e vamos ouvir qual é então o ponto de vista dos cidadãos e o que é que têm a dizer a respeito desses temas. Acompanhe a nossa viagem que só está a começar. Boa tarde outra vez. Como eu disse, estamos nas ruas de Menonga, onde estamos a falar sobre variedíssimos temas que têm a ver com a nossa juventude, com a nossa comunidade, com a sociedade em geral. Estou aqui com um convidado, um cidadino. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Seu nome, por favor? Norberto Saluquila. Norberto, o que é que sabe sobre gravidez precoce? A gravidez precoce é um tipo de gravidez que acontece indesejadamente, sem a mulher querer a gravidez. Quais você acha que são as consequências que a gravidez precoce pode causar? As consequências que uma gravidez precoce pode causar, imaginamos que é uma criança de 14 anos de idade ou uma adolescente de 14 anos de idade. E lá pode ter várias consequências, como por exemplo, podem chutar ela de casa, e chutando ela de casa ela vai viver com distúrbio, e tendo um distúrbio pode ocorrer então em depressão. O que é que você acha que as jovens mulheres devem fazer para evitar então a gravidez precoce? Para evitar a gravidez precoce, as jovens mulheres, não só elas como jovens, mas sim também os pais têm que ajudar muito elas, têm que prestar atenção nas crianças para que elas não possam então alavancar mais com aquele tipo de amigas que não podem levar a ela a bom caminho, mas sim ao maus caminhos. Muito obrigada. Sim, eu que agradeço. Bem, eu estou aqui com mais um convidado, um nosso cidadino de Menonga, e ela que vai falar-nos também a respeito da gravidez precoce. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome, por favor? Paulo Miguel é meu nome. Estamos a falar sobre a gravidez precoce. O que é que sabe a respeito disso? Pelo que eu sei, a gravidez precoce é uma gravidez que vem antes da idade. Uma gravidez que vem antes da idade. Muito bem. Já viu, por acaso, algumas pessoas, né, que tenham contraído esse tipo de gravidez? Já. São geralmente meninas da tua faixa etária, mais grandes, mais pequenas? Da minha faixa etária, como mais pequenas também, meninas de 16 anos, 17, 15, já vi vários. O que é que você acha que está na base da contração desse tipo de gravidez? O que é que você acha que tem causado ou tem motivado as meninas a contraírem esse tipo de gravidez? O que tem motivado as meninas a contraírem esse tipo de gravidez, muitas das vezes é o interesse pelo dinheiro, visto que hoje em dia o nosso país está num estado crítico, e as mulheres estão a se demonstrar de uma forma preocupante, e esse caso, muitas gravidez precoces. Quais são as consequências que, no seu ver, advêm desse tipo de gravidez precoce? Quais são as consequências que as meninas depois têm por causa da gravidez precoce? As consequências são, uma das consequências são, elas não têm condições para poder sustentar os próprios filhos, e aí ficam naquela, a sofrer. E outras consequências são, não têm possibilidade para viver sozinhos, vivem com os pais, e aí aquela de os pais aturarem, criarem a filha e criarem os netos também. Então, é um desastre para elas. Aconselharias ou não uma menina a contrair uma gravidez precoce? Não aconselharia nada. Então, qual é o recado que tens a deixar àquelas meninas que estão lá em casa agora a nos ouvir? O que é que tens a dizer? Qual é a tua palavra de apreço? O que eu tenho a dizer é que muitas das mulheres têm muito interesse, namoram cedo por falta de dinheiro, então deixem disso, ainda falta muito, tem muito pela frente. Dinheiro podem ter, porque até podem necessitar agora. Se atrapalharem, podem ter uma gravidez precoce, e nessa gravidez não vão ter meios para poder sustentar os vossos filhos. Então,
dá uma pausa. Muito obrigada. Bem, acabamos de ouvir então assim um contributo de mais um cidadão e o cidadão diz que não há gravidez precoce. E você aí em casa, o que é que você acha? Sim ou não há uma gravidez precoce? Acompanhe a nossa viagem que continua seguindo isso, mano. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome, por favor? Nati. Nati, olha ali para as nossas câmeras e nos diz o que é que você sabe sobre a gravidez precoce. Gravidez precoce, normalmente, em simples palavras, podemos dizer que é algo que é provocada através de namorar muito cedo. Normalmente, uma adolescente não pode, não deve namorar. Uma adolescente não deve e não pode namorar. Muito bem, Nati. Então, já viu muitas meninas grávidas antes dos 15 ou 18 anos, né? Sim, já. O que é que aconteceu depois? Não vão à escola, ficam estressadas com qualquer coisa. Elas, em vez de se dedicarem em outras coisas, se dedicam mais nos filhos, lavando a roupa, e assim atinge a sua muito cedo várias coisas de fazer que não era para a idade dela. Fazem várias coisas que não eram para a própria idade. Então, assim, no teu ponto de vista, o que é que acontece? Por que é que as meninas tendem a se engravidar muito cedo? Isso eu digo que umas procuram mais abrigo e outras falta de atenção pelos pais, falta de dinheiro. Isso é que está atingindo mais na nossa sociedade, falta de dinheiro nas adolescentes, e assim elas achando que o namorado vai lhe dar dinheiro, então ela começa a se envolver. O que é que você tem a dizer àquelas meninas que já se engravidaram, né, que já estão a assumir hoje as consequências dos seus atos? Melhor é cuidar, né? Porque cada pessoa o que está a fazer, porque vai cuidar. Quem semeia tem que colher. Então, melhor é cuidar o que ela própria provocou e saber se controlar. E aquelas que ainda não correram esse risco, qual é a mensagem que tens a passar? Melhor se controlar, porque a vida também é muito difícil. Imagina que nós não estamos a conseguir sustentar, trazer mais outra em casa, é muito difícil. Melhor se controlar. Muito obrigada, minha querida. De nada. Boa tarde. Muito boa tarde. Seu nome, por favor? Alberto Silva é meu nome. Estamos a falar sobre gravidez precoce. O que é que tens a dizer a respeito disso? A gravidez precoce é um problema que afeta mais na adolescência. Isto é, a partir dos 15 a 19 anos. Mas se surge a gravidez precoce, qual é os mecanismos que os pais devem ter? Quais são os exemplos que os pais devem ter aos seus filhos para que a gravidez precoce não ocorra? Só que o problema que nós encontramos é que os pais não ensinam realmente o que causa uma gravidez precoce. Os pais sentem vergonha de falar aquilo que deveriam ensinar aos seus filhos ou às suas filhas para que não haja uma gravidez precoce. O exemplo disso é que um pai tem uma menina em casa, o pai não se sente livre de falar com a menina entra numa vida sexual ativa com menor de 20 anos e aí apanha uma gravidez porque não teve o conhecimento daquilo que é preocupante. Quais você acha que são as consequências de uma gravidez precoce? Olha, as consequências de uma gravidez precoce são várias. Por exemplo, uma menina com menor de 20 anos de idade ou de 15 anos de idade apanha uma gravidez, ela não tem uma via assim suficiente. O útero dela não lhe permite assegurar um bebê, um feto, até que ela possa se liberar, ter um parto normal. E atualmente ocorrem muitos problemas nos hospitais por causa desse problema de gravidez precoce. Muitas crianças, muitas meninas estão a correr no bloco operatório. Tudo por quê? Porque não tiveram um cuidado. Não tiveram cuidado e apanharam uma gravidez precoce e não cresceu e não tem assim, a capacidade de expulsar o feto e apanha aquela recaída e tem que correr para o bloco operatório. O que é que tens a dizer às meninas que estão lá em casa que ainda não correram esse risco? Para as meninas que ainda não passaram esse risco,
é importante que saibam que não é bom entrar numa vida sexual ativa com menor de idade. Este exemplo deve ser também para os pais, e que os pais devem levar esta mensagem às suas filhas, para que as crianças não entrem numa vida ativa sexualmente e que possam se precaver de uma gravidez precoce. Muito obrigada. Continuação de boa tarde. Obrigado. É sobre gravidez precoce que estamos a falar e eu tenho aqui mais 3 cidadãos, elas também vão nos falar sobre o assunto. Boa tarde. Boa tarde, sim. Seu nome, por favor? Quem falar que é Natália Fernanda Nada. Natália Fernanda, o que é que você sabe sobre gravidez precoce? Tudo bem. Sobre a gravidez precoce, ao princípio é que a gravidez precoce acontece quando é menor de idade. Na verdade, que quando chegar o tempo de atingir 9 meses de gravidez, e chega no hospital às vezes e complica o parto. Sim. Quais você acha que são as causas de uma gravidez precoce? Tá bem. A causa da gravidez precoce, as causas são essas. Criança às vezes com 12, 15 anos e ela se permite ou se admite com alguém que tem menor de idade. Então, isso é que causa a gravidez precoce. Se pudesses dizer sim ou não, o que é que dirias contra a gravidez precoce? Sim, o que eu deveria dizer sobre a gravidez precoce, na verdade, a gravidez precoce, ela é causada através de algumas consequências. Muito obrigada, Natália. Ficou então assim a tua chega a respeito disso. Vamos falar com mais uma cidadina. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome, por favor? Débora Bernardo. Senhora Débora Bernardo, o que é que você tem a dizer sobre a gravidez precoce? Sobre a gravidez precoce, tenho a dizer que, primeiro, é um pouco perigoso, porque na gravidez precoce pode acontecer muita coisa. E a causa da gravidez precoce, várias vezes tem acontecido por más companhias das crianças. E depois, esse tempo também sabemos que por causa das mídias, redes sociais, as crianças têm sido mais influenciadas e depois de namorar causa a gravidez precoce. Como mãe, quais achas que têm sido as consequências, para além destas que a mamãe já citou aqui, quais têm sido as consequências de uma gravidez precoce? A primeira consequência é mesmo a depressão. Pessoas que depois da gravidez não querem se aceitar, querem tirar a vida, porque sabem que são crianças ainda não podem ser mãe, ficam deprimidas por causa disso, outras tentam mesmo se matar, é isso. Prontos, ficou então aqui a chegar. A pergunta que não quer se calar é, se pudesse dizer sim ou não contra a gravidez precoce, qual seria a sua resposta? Não. Prontos, acabamos de ouvir então os contributos das nossas caríssimas cidadãs sobre a gravidez precoce e eu tenho mais uma convidada que com certeza vai deixar também o seu ponto de vista, o seu recadinho. Qual é o recadinho que como mãe, como pessoa cidadã dessa cidade de Menonga tem a dar àquelas meninas que já contraíram a gravidez precoce e aquelas que ainda não tiveram o azar ou a sorte, digamos assim, de o fazer? Eu dava conselho pelas mães que quando você sabe que a tua filha está grávida, conversa com ela normalmente, não bate nela, porque quando você bater nela, a menina vai numa clínica, vai pegar num medicamento, vai traduzir e aquilo causa morte, porque a gravidez não sai e aquele feito fica mesmo ali, a menina começa a apodrecer e acaba de morrer. Muito obrigada. Obrigada, então. Foram esses os contributos que recebemos das nossas cidadãs, não a gravidez precoce, e que os pais devem, então, tomar o cuidado de tomar em conta dos filhos, no sentido de não maltratarem as filhas, os filhos, quando isso for a acontecer, para que, no sentido psicológico, esses filhos não morram e acabam tendo, então, o cuidado necessário para com esse bebê que virá ou que está a caminho. Acabamos de ouvir então aqui os cidadãos que concluem que muitas vezes o interesse pelo dinheiro, a falta de atenção dos pais é
está na base da contração de gravidez precoce. Nós, porém, também aprendemos ou conhecemos que muitas culturas não impedem que as crianças menores de 18 anos contraiam gravidezes. Então, a cultura, a falta de economia e também, muitas vezes, a incapacidade de obter contraceptivos costuma estar na base de mulheres jovens adquirirem gravidezes precoces. Você que está em casa, se te falta informação, procure alguém que a tem. Se te falta dinheiro, trabalhe o máximo que puder. Se te faltar atenção, busca-na naquilo que realmente importa para não vires a sofrer as consequências desse trágico assunto social que muitas vezes tem levado jovens promissoras a estragarem o próprio futuro e a não terem mais nada para perder nem para ganhar, porque acabam jogadas pela vida cuidando de uma criança enquanto ainda são crianças também. Acompanhe a nossa viagem, que na próxima vez traremos um assunto mais pendente e também cotidiano para discutirmos, para ouvirmos aí a interação dos nossos cidadãos e podermos então conhecer mais a respeito daquilo que é a nossa vida.